aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos fatores patogênicos, né? E aí a gente tem fatores patogênicos internos e externos, e eu acho que é sempre muito importante a gente falar disso. Eu acho que é algo que deixa a gente muito na dúvida, né? De como atuar com esses fatores, o quanto eles são importantes na relação com os elementos, né? E eu acho que quando a gente entende, pelo menos foi assim para mim, quando eu consegui entender o quanto esses fatores patogênicos eles tinham, né, essa reatividade através dos 5 elementos, isso agia no corpo do meu paciente. Então, quando eu entendi isso, ficou muito fácil para mim traçar protocolos inteligentes para a gente conseguir fazer, né, os tratamentos. Então, eu acho que é um assunto básico que fica lá no começo, né, e que a gente tem que estar falando sempre, porque pela importância mesmo. Saudades de Verena. Por que só de Verena? Por que não de mim, Mari? Cada uma tem que ter de mim também. Ela está assistindo, ela deve estar vendo. Foi aluna de vocês? Foi aluna da gente ou foi só de vocês? Maria Santos. Eu não sei, não estou vendo, eu não estou reconhecendo. Fala aí, Maria. Fala aí de onde você é. Você foi aluna da Unijorge, foi aluna dos nossos cursos, foi da São Salvador. Se foi de Verena, né? Pode ter sido da São Salvador, então, da Unijorge. Mas aí se for da Unijorge, eu vou me retar, viu? Mentira, vou nada. Sim, Carinha, complementando o que você falou, acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre 5 elementos, porque, como você disse, é a base, né? Então, a base da MTC, ela se fundamenta em conhecer os aspectos yin e yang e conhecer que a partir do yin e yang, da polaridade, né, entre o positivo e o negativo, entre a atividade e o repouso, nós temos as variações que nós teremos, né, os 5 elementos, os padrões, que vão estar justamente representando cada um dessas nuances, né, que seria um aspecto mais yin, um aspecto mais yang. E a galera que estiver entrando aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem enviar, que a gente vai hoje discutir uma coisa que é fundamental para atuar com a auriculoterapia de uma maneira mais eficaz. É isso, e é o que a gente acaba recebendo, que nós recebemos nos últimos tempos, muitos alunos que às vezes vêm de outros cursos que já fizeram auriculoterapia, mas que não fundamentaram muito bem a base, né? E aí esses entendimentos desses fatores patógenos, do yin yang, da questão mesmo da relação dos 5 elementos com os Zhang-Fus, que aí quando não fundamenta bem a base não consegue evoluir de forma, né, satisfatória. Eu acho que isso é importante mesmo. Então, justamente, vem a grande questão, o grande problema de muitos auriculoterapeutas que querem, entre aspas, pegar um atalho, né? Infelizmente, de uma forma mais fácil, mais rápida, e nem sempre eles buscam a maneira mais correta. E aí, o que é que muitos... Eu estou falando da realidade que a gente encontra, né? Quando a gente... Alunos que estão refazendo o curso, nós encontramos alunos que estão inseguros sobre a sua atuação e nos procuram individualmente ou então no perfil auriculoprafísio, e é justamente as pessoas que não se sentem seguras porque executam a técnica, não têm resultados tão expressivos, e aí fica questionando realmente como é que essa auriculoterapia vai funcionar, porque eu estou fazendo o protocolo que eu vi lá no livro e não está funcionando. Mas vejam só, cada paciente é único, né? O que a gente vai bater mais uma vez aqui. O protocolo é um norte, é uma coisa que vai te ajudar, que vai te guiar, mas você precisa avaliar esse paciente. Não adianta falar, como a gente fez no curso de coluna na semana passada, né? Eu peguei o protocolo de coluna. Tudo bem, você pegou o protocolo já é um bom caminho. Mas esse paciente vai ter alguns desequilíbrios que vão ser individuais, né, das questões particulares dele, né? Então ele vai ter um desequilíbrio orgânico relacionado com órgãos, com meridianos, e a gente vai ter que entender que o sucesso do tratamento dele depende justamente de você entender quais são os meridianos em desequilíbrio além do sintoma, né? Então, vou dar um exemplo aí, falando da lombalgia. Falou do paciente de lombalgia e o cara tem, além das questões que envolvem o meridiano do rim, da bexiga, que a gente falou, né, fígado, aí o cara tem uma questão lá relacionada com o intestino grosso. E aí você vai ver que essa influência do intestino grosso pode ter uma influência lá na bexiga, né, por ser um elemento que influencia o outro, né? O metal influencia a água.
E aí essas questões são fundamentais, que a gente só vai encontrar quando a gente faz uma avaliação. Né? Exatamente. E quando a gente entende, né, o quanto esses fatores, a relação desses fatores com os elementos, e a gente coloca o nosso paciente dentro desse pentagrama para entender aonde estão os desequilíbrios, né? Porque senão a gente trata sintoma mesmo. Às vezes dá certo? Dá certo. Mas quando você não trata a raiz do problema, você está sempre tratando e retratando esse paciente, né? Diferente de quando a gente vai na raiz, né? Justamente. Então vamos começar falando um pouquinho de como cada elemento funciona para essa galera aí? Vamos lá. É importante a gente falar o seguinte, que a gente tem fatores patogênicos internos e que a gente tem fatores patogênicos externos, né? Na maioria das vezes, os fatores patogênicos internos mais importantes são as emoções, né? Tem a questão nutricional, tem a questão respiratória, tudo isso tem uma relação importante, mas as emoções, elas estão intimamente ligadas, elas comandam, na maioria das vezes, os desequilíbrios internos. E, inclusive, elas regem, de certa forma, os desequilíbrios trazidos pelos fatores patógenos externos, né, Lipe? Por exemplo, a gente... Ó, Gileno, boa noite, que prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Mas... Tá travando, né? Eu tô ouvindo sua voz cortar um pouquinho, mas vai lá, pode falar. Então vamos lá, ó. Aí a gente tem fator, por exemplo, o fogo. Elemento fogo. A gente poderia dizer que um fator patógeno do elemento fogo seria o calor, né? O calor, na verdade, ele é responsivo, né? O elemento fogo é responsivo ao calor. E aí a gente colocaria o calor como fator externo, né? E aí, o fator interno, qual seria do elemento fogo? A gente poderia trazer a emoção do elemento fogo é a alegria, né? A alegria quando em equilíbrio. Quando em desequilíbrio, o que a gente tem? A gente tem euforia, a gente tem excitabilidade, a gente tem ansiedade, que são questões que atuariam muito no fator patógeno calor. Né? Quer dizer, um fator calor que, se em desequilíbrio, pode virar um fator patógeno, não é isso? Interessante. E aí eu vou falar assim que essas questões do calor, né, elas remetem muito a questões mais yang, né? E aí assim, a gente vai ter o fator patógeno, como você mesmo disse, de origem externa, que ele pode adentrar no nosso organismo por questões climáticas, né? Então assim, quando a gente está exposto a um ambiente muito quente, né, você pode ter o fator patógeno entrando nos seus meridianos e causando sintoma de calor, né? E a gente ainda tem também a chamada canícula, né, que seria aquele calor mais exacerbado, com um sintoma mais intenso, que também pode estar presente no paciente. E aí, Carlinha, é legal falar também que toda vez que a gente está falando sobre esses fatores patógenos, que a gente fala assim, o paciente tem fogo no fígado, tem fogo no coração, né? Algumas pessoas ficam meio perdidas assim, né? Falam, meu Deus, como é que é essa história de fogo no fígado, fogo no coração? E aí é sempre interessante a gente retomar para aqueles que estão ainda começando, né? Aqueles que estão na fase mais inicial da MTC, é lembrar que todos esses conceitos foram desenvolvidos de uma maneira muito empírica, né? A partir da observação de aspectos da natureza. Então, a medicina tradicional chinesa tem relatos de mais de 2.000 anos, né, atrás de documentação de livros e tudo mais. Então, assim, essa teoria foi feita numa época que não tinha tecnologia. Então, era uma analogia entre os aspectos da natureza e aquilo que acontecia no corpo. E aí foi se identificando, né, como assim como os elementos foram nomeados, né, fogo, terra, metal, madeira, água, a gente também tem o calor, o vento, a umidade, né, a secura, tudo isso que a gente vai estar falando hoje, justamente para entender como esses aspectos eles vão influenciar no funcionamento dos nossos órgãos. Né? Então, falou que
o calor, ele é um fator patogênico relacionado ao elemento fogo, também ele pode afetar outros elementos, né? Outros meridianos. Eu acho que é essencial. Quando eu entendi isso na minha vida, foi muito importante. Eu acho, é isso. Porque às vezes a gente acha que pensando em calor, a gente só pode pensar no fogo. Só coração, intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor, que são os meridianos relacionados ao elemento fogo, é que sofreriam, né, as consequências do calor. E, na verdade, não é isso, né? Porque o calor, ele pode acometer todos os meridianos, né? E vai acometer de formas diferenciadas esses meridianos, né? Mas, agora, fala pra galera aí, como é que é o perfil comportamental dessa galera que tem uma predominância aí do fogo? Como é que é? É tipo assim. Tipo assim, mais yang, entendeu? Tem mais movimento, fala mais, gesticula. Uma pessoa que tem assim a face mais avermelhada, mais verborrágica, tipo eu, assim, que fala, gesticula. Tipo fala pelos cotovelos. Tipo eu. E aí, é legal a gente falar sobre isso, porque assim, principalmente quando a gente está falando sobre aquela tabela, né, de 5 elementos, que a gente está falando sobre essa questão comportamental, que o metal é aquele cara mais nostálgico, mais triste, né, o fogo é mais aquele mais alegre, mas assim, gente, não tem nada errado você ter um elemento mais predominância, não tem nada errado você ser yin ou ser yang. O negócio é você precisa ter um equilíbrio dentro do seu padrão, da sua natureza, né? Cada um tem a sua natureza. E aí você vai precisar adequar alguns aspectos para você ter mais saúde. Então, assim, uma coisa é uma pessoa que fala pelos cotovelos, mas ela sabe muito bem a hora de parar de falar, ela sabe muito bem equilibrar o momento de muita agitação para adequar para os momentos sociais. E outra coisa é aquela pessoa que é descontrolada, né? Então, uma pessoa que tem um elemento de fogo descontrolado, ele vai, às vezes, ser inoportuno, uma pessoa que, às vezes, vai ter até uma certa irresponsabilidade, né? Aquela pessoa que... né? Cometer atos inadequados, né? Aquela pessoa que chega gargalhando no velório. Não tem nada a ver, né? Então, assim, você tem que saber que cada elemento ele tem que estar em equilíbrio. Tudo bem você ter sua natureza. Um elemento, a pessoa que tem elemento madeira já vai ser mais irado, mais pavio curto, né? Agressivo, né? Ele pode ter a agressividade dele dentro de um aspecto positivo, onde ele vai saber controlar essa raiva, né? Ele não vai sair xingando, brigando à toa, né? Acho legal falar sobre equilíbrio, que eu acho que é o que a gente sempre busca, né, com o tratamento. Claro, é exatamente isso. Na verdade, esses fatores, eles só se tornam patogênicos quando a gente tem desequilíbrio, né? Porque o calor pelo calor não tem problema. A partir do momento que se torna um desequilíbrio que traz algum sintoma para a gente, por exemplo, o calor exacerbado, que pode trazer uma dor de cabeça, que pode trazer uma hipertensão arterial, enfim, isso é um sintoma e aí é um problema, né? Aí sim, enfim, ele se torna patogênico, senão ele é só um fator climático, né? Legal. E aí, falando de fogo, de calor, o que o calor faz? O calor, gente, ele resseca os líquidos corpóreos, né? Que são tão importantes pra gente. A gente sabe que na nossa base da medicina chinesa, a gente tem o Qi e o Shui, né? O Qi como uma energia mais sutil, o Shui como sangue, uma energia mais densa, e a gente tem também os fluidos, né? E aí, quando a gente tem um excesso de calor aí entrando como fator patógeno, a gente tem o quê? Um ressecamento desses líquidos, e aí em cada órgão e víscera, a gente vai ter um sintoma diferente. Por quê? O que os líquidos corpóreos com o calor, o que vai acontecer com esses líquidos? Eles ficam mais escassos, eles ficam mais escuros, eles ficam com cheiro, né, com odor mais forte. O calor pode provocar vermelhidão, a face vermelha, que eu já brinquei agora há pouco. Enfim, mas isso, quando a gente está falando de sintoma, né, quando o paciente traz acompanhado de algum sintoma, isso pode ser essa coisa
coisa do calor patogênico, que, enfim, que está em excesso. A gente tem um excesso, uma exacerbação do yang, né? E aí, se a gente for trazer isso lá no pentagrama, o elemento fogo é o yang máximo, né? É o calor, é o verão, enfim, é onde a gente tem o máximo mesmo desse calor, né? Agora, já que a gente está falando do yang, está falando do aspecto mais elevado de energia, vamos falar agora do yang, que é o yang mínimo, né? Você vai ter aí o yang máximo, que é o fogo, e tem o yang mínimo, que é a madeira, né? Então a gente vai ter aí a transição do pico do yang descendo, a gente vira madeira. A gente vai chegar no equilíbrio, que é a terra, depois a gente vem para o metal, depois a gente vem para a água, que é o máximo do yin, né? Então, fazendo esse ciclo, né? Aqui em cima o yang vem descendo e chega no meio, e depois vem o final, e depois sobe. É o ciclo de equilíbrio, né? Imagina uma onda senoidal dentro de um gráfico, então é esse equilíbrio aí. Então, já que a gente está no yang, Carlinhos, vamos falar agora do elemento madeira? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, galera, vocês que estão aí, se tiver dúvida, coloca agora, tá? Tudo isso aqui é importantíssimo para a gente estar aplicando na auriculoterapia. Porque se cada um desses pontos que a gente está falando, a gente vai ter lá o ponto correspondente na orelha. Então, você tem o ponto do elemento fígado, o ponto do meridiano fígado, você tem o ponto do meridiano do coração, né? Então, a gente viu que no elemento fogo, como o Carla já falou, a gente tem coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio, que aí na orelha a gente vai ter o ponto triplo aquecedor, que é o sandial, e o pericárdio, que vai ser o ponto endócrino, né? Então, a gente vai ter aí na orelha, relacionado ao elemento madeira, o ponto fígado e ponto vesícula biliar, ok? Quando a gente está falando do elemento madeira, né, ele ainda tem uma característica yang, e ele tem uma característica de expansão, né, de crescimento. E esse elemento, ele está relacionado com os músculos e tendões, tá? Quando a gente está falando do fígado e do vesícula biliar, a gente vai pensar em usar eles para tratar músculo e tendão, e é músculo fásico, tá? A gente vai ter aí o músculo tônico e o tecido conjuntivo, a responsabilidade do elemento terra. Para madeira vai ser a coisa mais de movimento, porque ele é mais yang, tá? Isso. Então, quando a gente tem alterações dos meridianos do fígado e da vesícula biliar, a gente pode ter mais fragilidade para ter sintomas musculoesqueléticos. Então, muitas vezes a gente vai ter aí um sintoma de estagnação energética. O que é estagnação? Estagnação, opa, o tripé folgou aqui quando eu bati o pé na mesa. Vamos lá. Então, assim, estagnação ela está relacionada quando a energia ela não circula bem, tá? Então, se a energia não circula bem, ela gera zonas onde aquele fluxo ele não está adequado, e essa estagnação ela pode gerar dor, ela pode gerar sintoma. E aí você vai ter, por exemplo, o paciente que pode ter uma língua com as laterais mais roxas, é o paciente que quando tem um sintoma, quando a gente coloca a ventosa nele, fica roxo muito, muito fácil, tá? É o paciente que quando tem estagnação relacionado, ou até mesmo alterações de desequilíbrio do fígado e da vesícula, ele vai ter dificuldade de ingerir gorduras. É o paciente que irritabilidade, a questão emocional dele é irritabilidade. Aquela pessoa pavio curto, que se você trombar sem querer, ele já está procurando confusão, já está irritado. Isso, é a pessoa. Agora sim, essa agressividade, quando ela está em harmonia, quando ela não está em desequilíbrio, o que é que você está rindo? Olha o comentário que o Zanin colocou. Que o celular virou, aí ela botou ainda bem que não estava de cueca. Nossa, ainda bem. Senão eu acho que a live ia ser recorde, né, de audiência, será, Vel? Ai, meu Deus, misericórdia. Eu me arrumo para vir para a live, entendeu? Eu não vou de qualquer jeito, não. Eu não, nem sempre. Às vezes a parte de baixo é só um short. Eu não estou apresentável. Se eu precisar levantar aqui, né? Eu não vou pagar mico, imagina sair de cueca. Ainda bem. Agora, gente, essa agressividade... É o quê? Verena está se acabando de rir aqui. Eu imagino. Agora, trazendo essa questão da emoção, né, do elemento
madeira, quando em equilíbrio, tem muitos autores que falam que é aquela agressividade boa, né, entre aspas, que nos impulsiona, que nos faz assim, nos coloca em movimento, faz com que a gente resolva as coisas, né? Então é aquela agressividade que te faz realizar coisas. E aí, em desequilíbrio, é agressividade, frustração e raiva, né? E bacana é falar assim, ó, outra coisa que, agora o oposto, quando está em deficiência, principalmente por conta da vesícula biliar, a pessoa ela fica indecisa. Indecisa, e também a gente pode encontrar que é sem coragem, né? A gente pode encontrar isso no livro. E aí diz que tem até um ditado chinês que diz que o homem com pouca coragem, ele tem a vesícula biliar pequena, né? Então, se você tem pouca coragem ou pouca iniciativa, né, tem muita dúvida, é aquela pessoa que não sabe se vai, não sabe se fica, ela tem dúvida de tudo, insegura, né? A gente vai lembrar também que insegurança tem a ver com rim, né? Com medo. Mas também a indecisão está relacionada com vesícula biliar. Tá? Quem está assistindo aí se identifica com alguma coisa que a gente está falando, assuma aí. Fale agora ou cale-se para sempre. Sim, qual é o fator patogênico? Então, enfim, qual é o fator que vai ter mais sensibilidade no fígado? Quer dizer, madeira, vento. Né? Justamente. E aí, assim, aí a gente faz uma analogia com a questão da natureza, né? Quando a gente fala do elemento madeira, pensa numa árvore, quando o vento passa pela árvore, ele vai fazer ela oscilar, né? E a depender da intensidade do vento, ele pode quebrar galhos, né? Ele pode até mesmo tombar uma árvore, derrubar uma árvore. Então, o vento ele vai agredir o fígado e a vesícula biliar, né? E vai atuar sobre músculos e tendões. É o que a gente vai encontrar aí com muitos pacientes que, por exemplo, quando tem alterações musculoesqueléticas, advindas de um que a gente vai chamar de invasão de vento, ele vai sentir, às vezes, uma dor, tipo um torcicolo, né? Ele vai ter uma alteração de movimento relacionada a uma rigidez, dores que migram, dores que mudam de local por conta desse vento. E nos casos mais graves, a gente pode ter um ataque de vento influenciando o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico, e é quando o paciente tem as disfunções neurológicas, né? Então, o paciente que sofreu lá uma isquemia ou hemorragia cerebral e ficou hemiparético, hemiplégico, ele pode ter o fator patogênico aí como principal causador desse problema. Geralmente é o que a gente encontra na medicina chinesa, não é isso, Carlinhos? Exato. E o sintoma disso, né, geralmente desse desequilíbrio do elemento madeira lá trazido pelo vento, é o tremor, né? A gente pode apresentar, o paciente pode apresentar tremor, né? E aí ele pode vir a ter um AVE, ele pode vir a ter uma paralisia facial, isso é muito comum, né? Tem uma professora que eu gosto muito e ela fez uma analogia que eu gostei muito. Ela fala, olha, o vento, quando ele entra na casa da gente, ele faz a maior bagunça. Ele derruba papel, ele bate porta, ele faz muita bagunça. Então trazendo isso para o nosso corpo, é a mesma coisa. Quando o vento entra, ele faz uma bagunça, uma desordem enorme. Eu gostei muito de ouvir isso e eu acho que ela tem toda a razão, né? Inclusive, o vento, ele pode vir acompanhado de umidade, de calor, de secura, de frio. Então, assim, é um fator patogênico que pode ter associação de outros. Então, enfim, isso vai trazer características importantes, sintomas importantes para o nosso paciente, né? Sintomas meio que combinados. Justamente. E aí, o que você falou sobre, o que você falou, Carlinhos, sobre o vento no paciente neurológico causando tremor, é muito interessante porque a gente pode ver isso, inclusive, na avaliação de língua, né? Então, quem já acompanha a gente já sabe que a gente tem como ponto de avaliação a inspeção da língua, né? Então, para a medicina chinesa, você consegue ver toda a sua saúde representada na língua, o microsistema de avaliação. Então, se você pede o paciente para mostrar a língua, ele tem aquela língua trêmula, a língua, quando ele coloca a língua para fora, ela fica trêmula, ele não consegue manter ela estável, isso pode ser um sinal de vento. Quando o paciente tem desvio da língua, principalmente no indivíduo que sofreu lá uma lesão encefálica, né? Ele pode ter um desvio, isso também é um fator relacionado ao vento. Então, se a gente entende que ele tem esse fator patogênico, a gente precisa
remover o vento através dos pontos sistêmicos, né? Mas também pela ação do meridiano do fígado. Tá? Então, quando a gente vai lá na orelha, promove a circulação do fígado, né? Ou do Eiti, aumentando a energia de defesa. Era isso que você ia falar? É isso, porque o fígado, ele mantém, vocês vão ver isso na maior parte das literaturas, eles trazem isso. O fígado mantém o livre fluxo do Qi, né? Então, assim, ele ajuda a manter esse livre fluxo do Qi. Então, quando tem a presença de vento como patógeno, como desequilíbrio, é por isso que vai fazer essa bagunça toda, esse desequilíbrio todo. E aí, já que a gente está falando sobre todos os aspectos de cada elemento, vamos falar sobre a questão do paladar, né? O elemento madeira, ele tem um benefício com o paladar mais cítrico, o paladar mais azedo, né? Aquela pessoa que gosta de comer aquela fruta mais azedinha, aquela coisa mais cítrica, né? Então, toda vez que você tem esse paladar mais cítrico, isso ajuda a... Eu acho que o adstringente também, né? A gente pode estar incluindo também. E, então, isso ajuda a tonificar o elemento madeira, né? Ajuda a tonificar o tipo do fígado. Exatamente. E aí, qual é o próximo elemento? O que mais que nós vamos falar? Nós falamos do fogo, nós falamos da... Já que a gente falou dos dois yang, né? Vamos falar do neutro agora, que é a terra. Depois a gente fala dos dois... Terra. Então, elemento terra, do jeito que a gente falou, né, do calor lá no fogo que vai ressecar, né, os fluidos corpóreos, a terra, ela tem mais característica yin, né, ela vai fazer exatamente o oposto, ela vai aumentar, né, trazer uma nutrição para os líquidos orgânicos, né, e aí, quando a gente tem... Bom, e aí o elemento é a umidade, né? O fator patogênico é a umidade. Então, o elemento terra, ele é responsivo à umidade. É isso, Lipe? Justamente. E aí o sintoma de umidade é legal falar, porque assim, sempre que a pessoa tem sintoma, falando da parte musculoesquelética, né? Sensação de peso no membro, sensação de peso na coluna, né? Sente as pernas pesadas, ou sente uma cefaleia com a sensação de cabeça pesada, geralmente isso está relacionado com umidade. Ou então quando a pessoa está produzindo muito muco, muita secreção, né, o exudato inflamatório, isso tudo também é aspecto relacionado à umidade. Né? A umidade ela é densa, então a energia, o Qi, que deveria ser sutil, ele fica denso. Quando ele fica denso, ele não consegue circular bem. Isso ele vai gerar uma capacidade de estagnação também, né? A gente vai, inclusive, ter a entender a fisiopatologia dos cistos, né? Dos tumores, também relacionado ao acúmulo de umidade, né? E aí é o que a gente chama de fleuma, né? Fleuma, né? Fleuma é uma umidade, justamente. É uma umidade mais crônica e mais densa, né? Tem a ver com tecido adiposo, Carlinha? Ou se tem, então aí mulherada que vai fazer protocolos para obesidade, que vai tratar com estética, enfim, vai precisar pensar no fator da umidade. Então aí, como o Felipe já falou, o elemento terra tem os meridianos correspondentes, baço pâncreas, estômago, né? Baço pâncreas totalmente correlacionado ao fator umidade. E o que pode trazer umidade para o nosso corpo? Aí se a gente for pensar, lugares úmidos, então o pessoal que trabalha aí na piscina, pessoal que fica muitos dias aí na praia, de biquíni molhado, enfim, pode ter, né, uma invasão desse fator patogênico umidade, né? Fisioterapeutas que trabalham na piscina. Isso, exatamente. Pessoas que moram em lugares muito úmidos, né? Também pode, enfim. E uma coisa que faz aumentar muito a umidade é a preocupação. Então aquela pessoa que é muito preocupada, que tem relação também, né, com o elemento terra, então a emoção é a preocupação. Então quando essa preocupação está em desequilíbrio, ela pode trazer sim
o fator umidade pro elemento, enfim. Pela estagnação. E aí, assim, outro ponto interessante que eu considero essencial quando a gente vai tratar o baço e o estômago é a gente falar sobre alimentação. Galera, se vocês têm hábitos alimentares que envolvem muito alimento gorduroso, muito laticínio, adoro iogurte, um queijo, um leite, tudo isso aí é fator de umidade que vai influenciar no seu corpo, tá? Então, você precisa equilibrar a dieta, porque alimentos que são mais gordurosos, eles vão influenciar nessa questão da umidade, tá? Como influência, a gente também vai ter aí outros fatores, como, por exemplo, alimento frio, alimento quente, né? Junto quente e úmido, frio e úmido, isso também influencia na questão do seu processamento desse fator patogênico da umidade, tá? E aí, assim, a gente que mora aqui em Salvador, a gente que está num lugar mais litorâneo, também é considerado um ambiente mais úmido, tá? A umidade relativa do ar mesmo. Então, assim, a umidade relativa do ar influencia nessa questão climática de umidade. Então, tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade para isso. Outras que não sente nada com mudança climática. Mas tem pessoas que, quando muda o clima, que começou a chover, o tempo a ficar mais quente, ele já tem algum tipo de resposta com sintoma, né? Então a gente tem que ficar atento. Aquelas que têm muito presentes características do elemento terra, né? E aí, uma coisa importante de falar é que a umidade, ela aumenta, né? A umidade traz excesso de energia yin, que aí deixa o nosso corpo mais lento, né? Deixa as energias do nosso corpo serem transformadas e mexidas, vamos dizer assim, de forma mais lenta. E aí o que vai acontecer? O nosso corpo também vai ficar mais lento. A gente pode até falar que aquele paciente que não tem disposição, que não tem ânimo, é por causa da densificação, né, dessa energia de umidade muito presente, pode ser isso. Aquele paciente que tem preguiça, né, física, a gente pode pensar num processo de umidade, né? Muito bacana. E aí o emocional é muito importante, porque, como você falou, a pessoa tem muita preocupação, né? Hoje em dia é fácil a gente encontrar pessoas preocupadas, né? A gente tem muito motivo para ser preocupado, motivo até demais, né? Principalmente agora nessa questão da pandemia aí. Mas assim, a pessoa que tem um desequilíbrio do baço, a pessoa que tem um excesso de preocupação, é aquela pessoa que vai ter um padrão mais exagerado, é aquela chamada invasão de pensamento. A pessoa ela fica... o pensamento o tempo inteiro, ela não consegue, é uma coisa tão doentia que ela não consegue se concentrar, ela não consegue pensar em outras coisas, ela fica extremamente ocupada, né? O próprio nome fala pré-ocupação, ocupada com uma coisa que ainda não aconteceu, né? A gente vai ter a questão, inclusive, dos transtornos, né? Obsessivos, compulsivos, que é aquela pessoa que fica, ai meu Deus, saí de casa, será que eu deixei o gás ligado, será que eu tranquei a porta? E ela fica com aquele pensamento. Se ela não voltar lá para resolver, ela fica angustiada. E aí você vai ter vários... As emoções são muito importantes falar, porque uma coisa leva a outra, né? Então, assim, você vai ter uma preocupação que pode estar associada com medo, você pode ter uma preocupação que está associada aí com um processo de decisão, né? De segurança, enfim. E aí são pontos importantes de ser abordados, porque quando a gente vai tratar pela auriculoterapia, a gente tem a possibilidade de influenciar esses aspectos mentais. E aí você vai ter um tratamento que ele é integrativo, né? Por isso que eu gosto tanto da auriculoterapia. Eu sou apaixonado porque a gente vai tratar, além das questões físicas, né? A gente entender. Então, assim, além de tratar as questões físicas, eu vou lá tratar o sintoma músculo-esquelético, a dor, eu vou tratar a função e também vou tratar as questões psicológicas. Porque o paciente vai bem essa noite, não fiquei com aqueles pensamentos, aquela coisa... Olha, não sei o que foi que aconteceu. A gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Ele fala, não sei o que aconteceu, mas eu estou mais calmo. Eu não estou precisando discutir com ninguém, né? Eu estou olhando... Você vê que a partir da auriculoterapia a gente vai conseguir mudar totalmente o padrão, né, da pessoa por conta desse equilíbrio energético que a gente consegue proporcionar.
Então, a aurícula é maravilhosa justamente por isso. Exatamente. Vamos para outro elemento? Oi? Vamos para o próximo elemento, né? Vamos lá. Qual é o próximo elemento? Metal, elemento metal. Elemento metal, gente, a gente tem o fator que é a secura, né? E aí, como o próprio nome diz, né? É a secura mesmo. Quando a gente fala do elemento metal, a gente tem os meridianos do pulmão e do intestino grosso, que fazem parte, né, desse elemento. E aí, trazendo para as questões emocionais, que seriam os fatores patogênicos internos, né? Seriam fatores patogênicos quando estiver em desequilíbrio. A emoção do elemento metal é a tristeza, né? É o luto, o fechamento de ciclos, né? E quando a gente tem essa emoção como desequilíbrio, a gente pode ter um paciente com uma depressão. E aí, a secura vai afetar ainda mais essa condição dele, né? Justamente. E aí, é uma coisa a outra, né? Apesar da gente, na nossa região aqui, não ter tanta secura, né? O ambiente, o clima seco, ele vai afetar esses indivíduos que têm uma fragilidade do elemento metal, né? São principalmente pessoas que já têm uma constituição mais frágil relacionada ao pulmão e ao intestino grosso. É aquela pessoa que ela fala assim, olha, desde criança eu sofro com rinite alérgica, eu tenho asma, eu tenho bronquite, é aquela pessoa que tem vários sintomas respiratórios desde a infância, né? Inclusive, assim, quando a gente identifica o paciente que desde a infância tem padrões de patologia que se cronificam, né, a gente consegue já entender que ele tem ali uma constituição mais fraca e é um ponto que precisa ser identificado, né? Então, assim, já vai ser mental, né? Isso, se ele já tem esses sintomas aí, fala, eu sofro de constipação intestinal minha vida inteira e tal, já é um paciente que você sabe que precisa ali tonificar essa base dele, que é fraca em relação ao elemento metal. Então, sempre que ele tenha, até que ele tenha outros sintomas, você vai lembrar de incluir aí pontos para tonificar pulmão, tonificar intestino grosso, a depender da demanda dele, né? Justamente porque já é uma constituição mais fraca, né? O que mais você tem para falar de metal? Água, fator patógeno é o frio, né, gente? E aí, o frio, o que é que traz o frio? Com o frio, a gente tem a tendência de contrair. A gente vai contrair, congelar os tecidos, o sangue, enfim. E aí, se a gente tem uma contração ou um congelamento, o que a gente pode ter? A gente pode ter um processo de estagnação, né? E aí, no processo de estagnação, é aquela energia que ela não vai fluir da forma que realmente precisa, né? Que mais? Acho legal falar que, sim, aí falando dos meridianos, né, do elemento água, rins e bexiga, né, nossas vias urinárias. Mas também a gente vai ter a visão de que, principalmente o meridiano do rim, ele está relacionado com a nossa energia ancestral ou energia essencial. O que significa isso? Muito mais chance de nascer com uma saúde maior. Agora, quando os pais estão em desequilíbrio energético, isso gera uma predisposição para que a criança desenvolva algum tipo de sintomas, né? Então, assim, e outra coisa, essa energia ancestral, ela está relacionada principalmente com o rim. No meridiano de acupuntura, a gente vai estar vendo que vai ser, na verdade, na região das suprarrenais. Inclusive, tem estudos que mostram que existe uma correlação entre longevidade e a função da suprarrenal, né? Então, assim, quando você tem um indivíduo com energia ancestral muito desgastada, ele vai ter sinais de envelhecimento precoce. E é o que a gente vai entender, que ele vai estar tendo a deficiência do meridiano do rim, tá? Então, está gastando energia de forma inadequada, né? Então, se você gasta a energia do rim de maneira muito intensa, e a gente pode ter várias formas de fazer isso, né? Se você, por exemplo, se você não tem muito descanso, muita carga de trabalho física, né? Muita carga de trabalho mental também, isso além de degenerar a energia do baço, também degenerar a energia do rim. Se a pessoa tem atividade sexual excessiva,
E aí, excessivo vai ser meio subjetivo, mas entenda como exagerado, tá bom? Então, assim, de maneira exagerada, você tem o consumo da energia do rim, né? Porque a gente vai pensar que, para MTC, o rim ele vai ser energia para concepção, para o crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. Então, é a partir da energia do rim que você vai ter a energia para fertilidade. Então, se isso é consumido, a pessoa pode ter lá cabelo branco de maneira precoce, artrose de maneira precoce. É aquela pessoa que fala assim, olha, eu não sei porquê, mas meu cabelo está todo branco. Aí você vai ver a questão emocional, você pode ter aí também uma carga mental, como a gente falou, né? Aí tem gente que fala assim, só tive cabelo branco depois que tive filho. Né? Porque você tem aí uma carga uma carga de pressão mental sobre isso. Então isso pode degenerar a energia do rim, cabelo branco aparece. Ou então, trabalho, né? Muita responsabilidade no trabalho. Tem muita gente que fala que o chefe dele assumiu um projeto complicado no trabalho, foi morar em outra cidade, e quando ele voltou, depois de meses, o cabelo estava todo branco, devido à carga de estresse que foi tão grande. Né? Então, assim, isso é afetar o meridiano do rim. Isso afeta a sua longevidade, afeta aspectos também de disposição física, né? Porque se o rim não está legal, a pessoa não tem uma boa disposição. Então, o rim não tem vontade. Dizem que o rim ele está relacionado com a questão da vontade de viver, né? Sim. Então, assim, quando você perde essa vitalidade, é sinal de que você tem um desgaste energético, né, desse meridiano. Isso é importante falar. Força de vontade, né? O rim nos dá essa força de vontade, inclusive para a vida, né? Exato. Uma coisa importante para falar que muitos autores Só um detalhe, ó. Lembra que na lei da geração, lembra que o metal, ele alimenta a energia da água, né? Então, o pulmão, ele vai alimentar o rim. Se a pessoa ela tem um quadro de depressão, ele já tem pouca energia do elemento metal, ele, como consequência, leva pouca energia para o rim, tá? E aí, nesse caso, se tem uma pessoa que tem um quadro de depressão por falta de vontade de viver, com a questão de até um desejo de suicídio, né? Então tem uma influência energética também, porque a pessoa ela fica ali prostrada, sem desejo de nada, né? Não tem vontade de comer, não tem vontade de se alimentar, de fazer nada, justamente por conta dessa condição também entre a depressão, né? A tristeza e a falta de iniciativa, a falta de força de vontade do rim. Lembrando que o rim, a gente não tem padrões de excesso, a gente tem padrões de deficiências, né? Deficiência do yin, deficiência do yang, do rim, enfim. E aí a gente vai ter com isso sintomas específicos relacionados a calor, a frio, enfim, também aqui no rim, né? O que mais que a gente pode dizer? Eu acho que é basicamente isso, né? O entendimento mesmo de que o fator patogênico, ele está diretamente relacionado ao elemento e ele vai atuar naquele indivíduo quando ele tem algum desequilíbrio, né? Ele vai apresentar algum sintoma. Eu acho que isso é extremamente importante da gente dizer. Né? E aí quando a gente coloca isso dentro de um pentagrama, a gente tem respostas importantes para o nosso tratamento, né? Com certeza. E aí a gente vai entender bem essa relação do homem com a natureza, né? Eu acho que o fantástico do MTC é a gente trazer essa conexão com a natureza. E muitas pessoas elas esquecem isso, né? Esquecem que a gente está conectado totalmente com a natureza. E a gente vive dentro de um aspecto de dependência total da natureza, tanto das questões climáticas, da alimentação, né, de hábitos saudáveis, de trocar essa energia com a natureza. Então, a gente faz com que a gente entenda melhor tanto os aspectos emocionais que podem nos afetar, tanto a questão da dieta, né, do contato com as ervas, com os alimentos, com os paladares. Tudo. De absolutamente. É muito importante. E só de saber que a gente pode influenciar isso através de pontos específicos na nossa orelha, né? A gente está aí. Isso é incrível. Eu sempre brinco com os meus alunos. Eu digo, gente, a gente não é Deus, mas a gente é assim com ele, porque a gente tem uma agulha na mão.
Eu acho que é mais ou menos isso. Então aí, quer dizer, se você gostou, eu acho que a gente já pode fazer um convite muito bacana para vocês, né? Eu e Felipe, a gente tem um projeto muito legal.